com o podcast da família brasileira, o podcast da verdade, o GatoCast! Olá, amigos, novos companheiros, prezados patriotas. Aqui hoje é o Knut, Vinícius Knut. Estou aqui com o meu amigo Pensador, né? Beta Pensador, né? Isso aí, Knut. E aí, galera do GatoCast, boa tarde. A serviço secreto de Sua Majestade, com licença para matar. Exatamente. Hoje nós vamos falar sobre a série de filmes que está sofrendo um revés, né? Pra quem não sabe, o último filme da série James Bond foi abaixo das expectativas, né? E muitas pessoas acreditam que é um símbolo da decadência masculina no mundo, né? O James Bond virou Garupa Bond. Você viu o Garupa Bond? Você viu o filme do Garupa Bond, o último que saiu? O Garupa Bond? O Bond na Garupa? Gado Bond, né? Gado Bond. Quando você vai assistir um filme de James Bond, assim, eu sou um fã da franquia. Assisti todos os filmes diversas vezes. Uhum. Meu Bond favorito é o Roger Moore. Quando você vai assistir um filme de James Bond, o que é que você quer ver? Um cara elegante e foda, comendo um monte de mulher gostosa e foda, dirigindo carros caros e fodas e matando uma porrada de gente. Sim. É isso que você quer ver ao ver um filme de James Bond. Esse filme que lançou agora, o Sem Tempo para Morrer, é um James Bond que fica chorando por causa de mulher o filme inteiro, não sai comendo todo mundo, não tem nenhum interesse amoroso que não aquela loirinha sem sal lá. E assim, cara, é um filme de drama, quase um filme de drama, não é nem um filme de ação aquilo ali. Então vamos lá, eu resolvi assistir todos os filmes da série James Bond para a gente fazer aqui uma análise de como que evoluiu a figura masculina. Porque hoje James Bond é o maior símbolo do homem heterossexual, né? No mundo, né? Era, né? Mas o que? Por exemplo, as roupas, os relógios, né? A gente podia fazer um podcast só sobre os relógios de James Bond, as roupas. Eu comecei a me interessar por relógios por causa do James Bond. Por causa do James Bond. Sim, a gente podia fazer um podcast só sobre a evolução dos relógios. Pra quem não sabe, no início ele usava a marca Rolex. Hoje a série é patrocinada pela Omega, entendeu? E a Omega Speedmaster, né? Mas enfim, o James Bond, não, ele sempre esteve na vanguarda. O primeiro relógio digital quem trouxe no cinema foi o Roger Moore, entendeu? Então sempre que teve a questão do relógio, a tecnologia, cara, o James Bond é o que? É o que tem de melhor nos carros, na tecnologia dos ternos, entendeu? Os cortes do James Bond, as roupas, né? O James Bond é um símbolo da moda, de penteado, de elegância, de sapato, entendeu? Ou seja, o James Bond sempre esteve na vanguarda daquilo que é um homem elegante, né? E é um cara que tipo assim, muito do que é falado sobre o James Bond hoje, que tipo, criminalizado é a questão da forma como ele trata as mulheres. Como que você vê essa questão aí? Cara, assim, ele nunca tratou mal as mulheres, ele nunca foi um cara assim, nossa, que homem abusivo e escroto. É claro que nos filmes antigos, a relação do homem com a mulher era outra época, entendeu? E ele era um homem de sua época, mas nada que chegue a ser reprovável, ao meu ver, mesmo hoje em dia. Olha só que frase ousada, hein? Então, vamos ver. O James Bond, pra quem não sabe, amigos, ele não nasce no cinema. Ele nasce em 1950, através dos livros, da série de livros do Ian Fleming, que foi um, entre aspas, agente secreto, né? Na Segunda Guerra Mundial. Só que, na verdade, ele tinha um trabalho de escritório, né? E ele fala que o personagem de James Bond é uma junção de vários agentes secretos ingleses que atuaram durante a Segunda Guerra, entendeu? Então, é engraçado, né? Esse é um filme que eu acho que eles tinham que ter feito, né? O James Bond na Segunda Guerra, né? O verdadeiro James Bond, né? Mas eles nunca fizeram esse filme. Até porque não sei se faria sentido, né? Então, o Ian Fleming, ele é um merda lá no serviço secreto inglês, na Segunda Guerra. E ele só ficava lá no escritório e ficava pensando, porra, e se eu fosse fulano de tal? Tá aí agora em Bucareste, tá aí agora na Hungria, tá aí agora na Turquia, não sei o que, serviço lá. Ele ficava fantasiando essas histórias, entendeu? Na cabeça dele. Até que ele escreveu um livro, né? O primeiro livro de James Bond é o Dr. No, é só Dr. No. Depois que foi colocado James Bond contra o satânico Dr. No, né? Que é um filme que hoje em dia ele é visto de forma bastante, assim,
dúbia. Por quê? Apesar dele ser um sucesso absoluto, dele ser o início do Sean Connery no papel, existem alguns elementos ali que realmente hoje estariam um pouco complicados. Estou falando dos livros, tá? Por exemplo, a visão do James Bond, dos livros, né? Começa nos anos 50. Nos anos 50, a Inglaterra ainda era um país imperialista, colonial, entendeu? Então eles têm uma visão colonial nos livros, né? Tipo assim, o James Bond está sempre indo para um país que é governado pela Inglaterra, né? E a população, um bando de animais, entendeu? O James Bond vai lá, come as mulheres, mata os vilões, entendeu? É uma visão um pouco hierárquica. E isso se reproduz até mesmo no primeiro filme, no Dr. No, quando ele foi produzido, eles passam na Jamaica, não sei se você se lembra, na Jamaica. E naquela época, naquele ano... Maioria. O filme que eu não gosto, na verdade, é o que o Sean Connery fez quando ele voltou, né? Que ele faz uma série de filmes e volta, se não me engano, no filme Nunca Mais Outra Vez? Tá. Ou só se vive duas vezes? Não, eu vou falar aqui a ordem dos filmes, tá? O primeiro filme do James Bond se passa em 62, James Bond contra o satânico Dr. No, que é o filme que ele vai pra Jamaica investigar a morte de 2 agentes, e ele descobre que tem um vilão, né, chamado No, que é um chinês, olha só, jamais aconteceu hoje, né? E é um doutor que está querendo interceptar os mísseis nucleares dos Estados Unidos, e ele conta com a ajuda da Ursula a primeira Bond Girl é Ursula Andrews? Ursula Wesley. Isso. É isso, né? Então esse é um filme que eu acredito não é o melhor da série, tá? Mas ele serve pra introduzir o personagem porque tem um budget muito pequeno, você repara, né? E esse filme tem uma cena que ele usa o Rolex, tá? Esse aí O filme em que ele volta depois de interpretar Os Diamantes São Eternos, que sinceramente eu achei uma bosta. Não, a gente vai falar dos merdas, a gente vai falar dos filmes merda, tá? Depois foi um sucesso, o Dr. No, apesar de ter um baixo orçamento. No ano seguinte eles lançam Moscou contra 007, que aí sim é um filmaço, tá? Filmaço. Por quê? Porque no início da série, vocês que vão assistir, vocês reparam que os signos da série ainda não estavam todos lá. Por exemplo, a música, por exemplo, todo James Bond começa com uma música de jazz, né? Tem lá a cena da pistola, né, que aparece o James Bond. Na época do Sean Connery, não é o James Bond que dava o tiro na pistola, né? Isso só passou na época como é que é o nome do Roger Moore, né? Uma cena aí que hoje em dia causaria polêmica desse contra Moscou contra 007 é quando ele tá lá com a mulher no trem, né? E a mulher tá enrolando ele. Ela é uma agente que ela acha que tá trabalhando pra Rússia, mas tá trabalhando pra Spectre. E aí o Sean Connery pega ela lá, né? Pra dar nela um ultimato e mete um tapão na cara dela. E tipo assim, ela não era vilã exatamente, né? Isso aí pegaria mal, né? E você sabe que o ator que interpreta o Sean Connery, né? Ele já falou, inclusive, que mulher gosta de apanhar, você lembra? Sim. Inclusive, mais tarde a gente vai falar disso, né? O próprio Sean Connery, ele tinha um comportamento que na época era criticado em relação às mulheres. O ator James Bond, entendeu? O Sean Connery, entendeu? Inclusive, ele é muito mulherengo. Inclusive, a própria saída dele do papel de James Bond, que a gente vai falar, se dá por causa do divórcio dele conturbado, entendeu? Foi o que impossibilitou. Ele falou que não tem importância bater em mulher porque elas gostam de apanhar. Mas enfim. Em 66. Aí, bom, esse primeiro filme bom mesmo, do James Bond, não é o melhor, tá? A gente tem que observar que hoje em dia isso é um absurdo, mas naquela época o pessoal ouvia uma coisa dessa e falava assim, né? Based, né? Sim, não, naquela época, cara, porque o James Bond, o que é o James Bond, cara? Ele é aquele cara de meia idade que tem dinheiro, né? E quer pegar as novinhas. O James Bond, ele serve esse arquétipo, entendeu? Então, o James Bond, pra quem não sabe, no primeiro filme de James Bond, o Sean Connery já tava careca, ele usa o peruca desde o primeiro filme, tá? Então, o James Bond, no segundo filme, ele vai ajudar uma bela agente soviética, né? Que tá querendo sair do país, né? E aí tem todo o lance com a Spectre. Nos livros, o que acontece? A Spectre, ela é como se fosse uma organização de super vilões, governada por um cara chamado Blofeld, né? Que no cinema foi interpretado por 4 ou 5 atores diferentes, né? Então existe uma certa continuidade nos filmes de James Bond? Você consegue identificar a continuidade? Sim, nos que tratam da Spectre, sim. Quando entra mais na questão ali do como é que chama aquele cara lá? O penúltimo James Bond, eu esqueci o nome dele. Pierce Brosnan. Isso, no caso dele ali já não tem tanta. Porque ele é bem focado, assim, né, no mundo pós-Guerra Fria. Uhum. Alguns do Roger Moore
tá ligado com a Spectre e outros não. Inclusive, se não me engano, é porque teve uma briga ali por direitos autorais, envolvendo até o vilão, né, o Blofeld. Sim. Então, a gente vê uma certa continuidade, mas a pegada mesmo é cada filme uma coisa. Embora agora, né, com o 007 do... Bond. Exatamente. Aí eles tentaram fazer, né, tudo ali fechadinho, uma novelinha. Uma história com início, meio e fim. Uma novelinha, né, com o Garupa Ponte, né. Então vamos lá, amigos. Tem o 07 contra Moscou, todo mundo acredita que é um filme superior. Aí chega pra mim um dos melhores filmes da série James Bond, né? 007 contra Goldfinger, né? Pra mim, se não é o melhor do Sean Connery. Você se lembra desse filme? Você acredita que eu não curto tanto esse filme? Mas todo mundo gosta desse filme. Eu gosto. Cara, eu não... Tem o problema desse filme pra mim é o vilão e o plano do vilão. Aquele capanga japonês que tinha o chapéu. Poxa, esse filme é perfeito, cara. Todos os elementos dos filmes de James Bond começaram no contra Goldfinger, né? A música... Mas sabe qual que é o meu problema? Fala. É o plano e a execução do plano do vilão. Sim. Acho muito fraquinho. Sim, inclusive tem uma cena que o próprio James Bond vai conversar com o Goldfinger. Ele fala, porra, mas esse plano não tem sentido nenhum. Isso aí acontece por quê? Porque no livro do Ian Fleming, né? Só para que, se vocês quiserem ver o livro, você vê que o Sean Connery ele é um cara bem diferente do livro do Ian Fleming, né? O ator que mais reproduziu o Sean Connery dos livros é o Roger Moore, tá? O estilo, né? O estilo, a classe, a pompa, tá? Então, no livro, o livro é muito fraco. O que acontece é que depois dos anos... Ele começa a escrever nos anos 50. Depois dos anos 60, o Ian Fleming começa a perder muito a capacidade dele de escrever. Ele tem um bloqueio criativo. E esse filme contra Goldfinger mostra um ponto baixo. Tem filmes que são livros ainda piores, tá? Mas começa a decadência dele como escritor, tá? Até no início da série, todos os filmes são baseados em livros. Se não me engano, quando ele começou a fazer os filmes, já haviam 6 ou 7 livros, né? O livro mais vendido dele era From Russia with Love, que era um dos livros preferidos do Kennedy, tá? Por isso que foi fácil ele começar a fazer os filmes, né? No caso, né? Então, já no início, você sabia que no início dos filmes, o Ian Fleming tinha muita dificuldade de adaptar o James Bond por causa da censura, por causa da relação de James Bond com as mulheres, sabia disso? Sim. Naquela época não tinha essa putaria de hoje. Inclusive, você vê a diferença dos beijos nos primeiros filmes, assim, pros beijos de hoje em dia, a diferença na técnica. É uma coisa bem grotesca mesmo. Você vê que aquilo ali é tipo... uma coisa bem mal feita, que eles encostam a boca uma na outra e vai mexendo. Não é um beijo de verdade. Você consegue sentir a diferença. Sim. Então vamos lá. O Goldfinger, pra mim, eu acho o filme divertido, tá? Eu gosto do vilão. E aí depois vem James Bond contra a chantagem atômica. Que eu já acho o pior filme de James Bond até então, tá? Que esse aqui é o que o James Bond vai... eu não gosto do filme. É o quarto filme da série. É o primeiro que consegue ser pior que o anterior, tá? E aí, eu não vou nem entrar nesse filme aqui, não gosto desse filme. E aí vem uma queda violenta, que com o James Bond só se vive 2 vezes, que é aquele que ele vai pro Japão. Conhece esse filme? Você lembra desse? Mas eu vou dizer uma coisa pra você. Esse filme tem a minha música de abertura favorita. A melhor música de abertura do James Bond, pra mim, é a Nancy Sinatra nesse filme aqui, You Only Live Twice. Sim. Já ouviu essa música? Já. Mas muito bonito. Esse filme aqui é o que ele tem, se não me engano, é um dos vilões que eu mais gosto, que é o Blofeld. Mas é o Blofeld que é o careca que careca com o gato lá. Né? Que tem uma cicatriz com gato, que é completamente copiado no filme do Austin Powers, né? O Austin Powers, ele copia os 2 melhores filmes, ele copia de forma escarrada, né? Os 2 maiores filmes do James Bond, que é o Goldfinger, no O Homem com a Pistola de Ouro, né? E copia também o Only Live Twice, né? Que é o vilão, né? Que é o nome do vilão do Austin Powers, como é que é o nome? Sabe? Esqueci. Mr. Mir. O Blofeld, tá? Não, o Mr. não. O Blofeld, ele tá imitando o Blofeld. O Blofeld é o personagem. Mas o vilão do Austin Powers, né? Mas enfim. Aí depois... Aqui o que acontece? Aqui em 67, o ator Sean Connery começa a ficar muito... ele começa a ficar... infeliz com o papel, entendeu? Começa a não querer fazer... Você vê que na atuação dele que é diferente nesse último filme, entendeu? Que ele tá de má vontade, que não quer fazer as cenas.
que ele volta, ele começa a lançar notas na imprensa falando que ele não quer mais fazer, que tá ficando estereotipado, entendeu? Que ele não tá conseguindo outros papéis, entendeu? E ele começa a ficar muito feliz, brigas ali, ele começa a pedir muito mais dinheiro, e sempre dão pra ele, né? E o que acontece? No filme 007 contra a chantagem atômica de 1965, esse é o primeiro filme ruim que eu considero da série, que em inglês fica Thunderball. É nesse filme aqui que tem o primeiro embate judicial. O que acontece? Lá atrás, quando o Ian Fleming foi adaptar os filmes para roteiro, ele chegou e falou assim, olha, ainda não existia o livro do Thunderball, entendeu? Existia o Dr. No, tá? E aí ele chegou para um cara e falou assim, você me ajuda a escrever um roteiro no filme de James Bond, tá? Aí eles começaram a escrever o roteiro, tal, fizeram o plot atômico, de negócio atômico, que estava dentro, o assunto daquela época é o conflito entre Estados Unidos e Rússia, em relação a aquelas bombas atômicas. Aquele evento lá de 1973, sabe qual que eu estou falando? Entre os Estados Unidos, na Baía dos Portos, em que Baía dos Portos, sim. Que a Rússia colocou os mísseis. Crise da Baía dos Portos. Sim. Então, baseado naquele evento histórico daquele ano de 63, o Ian Fleming foi lá e escreveu um roteiro chamado Thunderball, tá? E esse roteiro foi recusado, tá? Mais tarde, ele aproveitou o roteiro para escrever um livro baseado naquele plot. Quando o cara que escreveu o roteiro com ele falou assim, porra, você copiou a parada que a gente escreveu no livro inteiro, entendeu? O plot inteiro. E você não está me dando crédito. Ele entrou com uma causa na justiça para tentar embargar o livro, tá? E aí ele ganhou, tá? Ele ganhou. E o que acontece? Só que aí o filme já tinha saído. Então ele ganhou todos os direitos que tinham sobre aquele livro. Então a série James Bond teve que perder o seu principal personagem, que estava naquele filme. Em especial o vilão Blofeld, tá? E aí, se não me engano, é a família Broccoli, né? Que eram os produtores do filme, passaram a não poder mais utilizar. Então, em 1967 começa esse lance do problema judicial, que mais na frente, né? A decisão foi o seguinte, que o Broccoli ia ter que ficar 10 anos sem... Os dois iam ter que ficar 10 anos sem poder usar os personagens do outro, e depois de 10 anos o outro cara ia poder fazer um filme, tá? Essa foi a decisão judicial, tá? Então, aí vamos lá. Depois disso aí teve o filme... Esse filme é polêmico, tá? 007... A serviço de Sua Majestade. Aí já começa a merda, né? Aí a merda começa forte, né? Mas eu gosto desse filme, você não gosta, não? Eu não gosto do ator. Cara, eu gosto. Eu gosto. Sim, o maior erro da vida desse cara foi não ter continuado como James Bond, ele mesmo reconhece isso. Eu acho que esse filme, ele mostra que o ator, na verdade, na minha opinião, ele tinha tudo para ser um bom James Bond, né? O filme não é perfeito, mas o final dele é muito bom, a história é muito boa, e acredito que num futuro, né, num próximo filme com esse ator, ele estaria muito mais maduro e apresentaria um Bond muito mais... O cara é um alfão, né? O cara é um cara alto, se não me engano, acho que ele é um dos mais altos que interpretou. Sim, o cara é o arquétipo do macho alfa, né? Do Chadzão. E por isso que ele daria um excelente James Bond, na minha opinião. Sim, elegante, entendeu? Não, tem o James Bond mais elegante que ele. O que acontece foi que ele é um ator australiano, tá? O James Bond tem esse lance que ele não pode interpretar... não pode ser interpretado por ninguém que saia da Commonwealth, né? Tem essa tradição, né? E ele foi visto pelos produtores homossexuais, né? E ficaram extremamente assustados, porque o cara era muito sedutor na vida real, tá? Ele nunca tinha sido ator, tá? Qual é o nome do ator? George Lazenby, tá? E ele nunca tinha sido ator, nunca tinha feito nada, acho que tinha feito uma propaganda de algo, né? O cara ficou muito interessado nele e falou assim, não, nós vamos te transformar numa estrela, né? E esse cara, ele na vida pessoal dele, ele era muito comilão, tá? Ele tinha um problema que ele comia todas as mulheres, tá? Contracenavam com ele. Ele comia todas. Inclusive, pra quem não sabe, o George Lazenby, ele é o James Bond que mais participou de convenções, né? Em relação... ele precisa de dinheiro, né, cara? Né? Ele já falou várias vezes que ele se arrepende, né? Ele já contou várias vezes a história de por que ele não quis continuar a série. Ele mesmo abdicou da série dele, tá? De continuar a série. Porque ele tinha medo de ficar estereotipado e queria fazer papéis mais dramáticos. Aconteceu que esses papéis dramáticos que ele achava que ia conseguir não apareceram, e ele ficou marcado como o James Bond só. O James Bond de um filme só. E aí nessas convenções... Ele ouviu o conselho do empresário dele, que deu esse conselho pra ele.
E influenciou nessa decisão dele. Sim. Nas convenções que tem sobre James Bond, eles sempre trazem o James Bond e algumas Bond Girls do passado, né? Quase todas não interpretaram filmes com ele, né? Todas, né? E aí, esse cara tem o hábito de comer todas as James Bonds que vão nas convenções, entendeu? Ele tem uma, eu não tô falando das Bond Girls com 20, 30 anos, tô falando ele com 70 anos, amigo. Ele marreta as mulheres lá com 70 anos. O cara realmente é o homem da pistola de ouro mesmo. Eu tô não brincando, não. Esse cara come todo mundo. Muito velho, entendeu? Ele tem questão. Inclusive, o George Lazenby é tão tarado que ele foi pro cinema adulto, sabia? Não, disso eu não sabia. Você não sabia? Porra. Não sabia. Não sabia? O George Lazenby fez parte da série Emanuele. Você não se lembra? Cara, eu nunca me interessei em saber quais eram os nomes dos atores da série Emanuele. Assistia todo domingo ali, escondido dos meus pais, mas não tinha interesse em saber quem estava interpretando. Silvia Christie, tá? Então, teve uma época que, por exemplo, os primeiros filmes da Emanuele foram dos anos 70 e tinha uma atriz, uma branquinha chamada Silvia Christie, tá? E aí, dos anos 80, a Silvia Christie já estava velha. E aí ela fazia, tipo assim, eles encontraram uma atriz muito parecida com ela, que é uma atriz venezuelana, esqueci o nome dela, né? Mas muito bonita mesmo, tá? E parecida com a Silvia Christie. E aí ela meio que, como se fosse o James Bond, a Emanuele trocava de personagem, de atriz, entendeu? De atriz, entendeu? De filme pra filme ela mudava. Mas no início dos filmes ainda apareceu a Silvia Christie, né? Falando como se fosse assim, como se fosse a Silvia Christie velha, né? Conversando com alguém, falando sobre a vida sexual dela, né? Do passado, né? E nessas cenas que apareceram no início dos filmes, com a Silvia Christie velha, né? Ela conversava com quem? Com o George Lazenby, entendeu? Que era o James Bond, né? E aí contava a história do filme com a outra atriz mais nova, dando pra geral, né? Então foi assim que foi feita a gravação do George Lazenby, se não me engano, na Emanuele 4, 5, 6 e 7, tá? Mas enfim, o George Lazenby, ele tem acho que foi o primeiro ator, assim, famoso, que interpretou um vilão de James Bond, foi o Terry Savalas, que estava interpretando o Kojak, você lembra desse vilão? Ele interpretou o Blofeld, né? E nesse filme aqui, foi a primeira vez que isso está nos livros, tá? Esse filme é extremamente fiel aos livros, tá? É tido como, do ponto de vista cinematográfico, um filme que tem muitas pessoas que gostam do filme, em especial por causa que é o único filme que tem uma entoada diferente. O James Bond, ele aparece, o filme é muito colorido, tá? E ele tenta emular aquele espírito dos anos 70 da Inglaterra, que está muito percebido no Austin Powers, né? Aquelas cores, aquelas coisas espalhafatosas, né? Inclusive tem o James Bond, pelo fato do George Lazenby ele ser um cara da noite, das baladas, né? Ele foi um cara que ele quis incorporar, tem umas cenas, algumas roupas da época. Aí você vê que tem aquela roupa com aquele babado na frente, você lembra? Tem essa cena? Que tá com uma... Sim. E tem umas roupas mais legais, que eu acho que destoam completamente do personagem, tá? O James Bond jamais usaria uma roupa com babado, tá? Assim. Mas enfim, o filme ele tem enfim, eu não gosto da decisão de casar o James Bond, tá? Não acho. Acho que o casamento é castração. E ele se casa nesse filme. E acontece até uma coisa boa em relação a esse filme, que matam a mulher dele no final, né? E engraçado que é uma mulher que mata a mulher dele, né? Dá um tiro na cabeça dela. E ele não consegue pegar a mulher, né? Inclusive, existiu a ideia de nos outros filmes o James Bond caçar a pessoa que matou a mulher dele. Mas essa ideia foi descartada, né? Tipo assim, eu achei que foi uma ideia correta, entendeu? Tipo, a mulher morreu e acabou, segue em frente. O que você acha de casar o James Bond? Eles reaproveitam um pouco dessa trama em Cassino Royale, que a gente vai falar mais tarde, né? Que eu já adianto, é o meu filme favorito da série James Bond. É o seu filme favorito? Cassino Royale é o meu filme favorito. Muita gente fala. Foi? Muita gente fala. Aí acontece, depois que saiu Porque lá também o James Bond, ele não casa, mas ele tem um par romântico que também não é que ela é assassinada, mas ela é levada à morte pela Spectre, né? Só que dessa vez ele vai atrás. Eu vi que há uma influência grande do Serviço Secreto de Sua Majestade naquele filme. Sim. Aí depois, em 007, 71, Os Diamantes São Eternos, pra mim um filme merda. Tá? Bosta, nível pra mim. Um filme merda, tipo, o pior filme na minha visão, do James Bond. O cara tá gordo, tá velho, entendeu? Não cabe mais no James Bond, o Sean Connery nesse filme. Sim. Então o filme é uma merda, e o filme ele tem uma parada que, tipo assim, os produtores tentaram levar a parada pra galhofa, tá? Tem uma cena que é no espaço, sabe? Que ele pega um trator no espaço,
Tipo, Sim. porra é essa? Mas com o Sean Connery, com o Roger Moore, essas paradas funcionavam, entendeu? Porque o Roger Moore tem um tato pra comédia muito bom. Mas o Sean Connery não tinha. O Sean Connery é só um cara charmoso. E aí depois que tem esse fracasso com o... Todos os filmes do James Bond foram um sucesso de bilheteria, né? Todos se pagaram, tá? Só que tem o lance de que os caras estão sempre... eles estão sempre esperando ter muito lucro, né? Tipo, 100 milhões de lucro. E alguns filmes não dão tanto lucro, então eles simplesmente mudam, né? E aí eles resolvem fazer uma primeira mudança real, colocar um ator novo, que é o Roger Moore. Para quem não sabe, amigos, o Roger Moore, ele tinha uma série na Inglaterra chamada O Santo, tá? No qual ele interpretava um cara garboso, muito parecido com o James Bond na época, né? E o Roger Moore, ele foi cotado, ele estava para ser o primeiro James Bond. Estava entre ele e o Sean Connery, né? E eles fizeram a escolha feliz de escolher o Sean Connery, né? E só que o Roger Moore, ele sempre teve aquele negócio, não, eu vou ser o James Bond. Ele sempre estava no olho dos produtores, né? Só que nesse momento, em 73, né, quando ele começa a série, né, ele já está com 45 anos, entendeu? Ele está com a idade do... o Roger Moore, ele é mais velho que o Sean Connery, né? Mas ele parece muito mais jovem. Você já parou pra pensar nisso? E o Sean Connery sempre teve cara de velho, né? O Sean Connery acho que tinha 35 no primeiro filme, no Dr. No. Sim. E já parecia até uns 45. Já tava caraca, né? Já usava Sim. E o Roger Moore realmente, ele parecia ser muito mais novo. E é o meu James Bond favorito, como um todo, tá? É o James Bond que eu cresci assistindo no SBT. Também. É o James Bond que eu imitava quando eu era criança brincando. É assim, de fato, marcou minha infância. Tenho um carinho muito grande pelos filmes do James Bond com o Roger Moore. E o meu segundo filme favorito da franquia é Viva e Deixe Morrer, que causa, né, algumas pessoas não gostam. Jamais mas eu acho que... Jamais assisti esse filme. Né, claro. Mas eu achei esse filme fantástico, fantástico, fantástico. Inclusive, a segunda melhor música de abertura pra mim Live and Let Die. Muito boa, eu gosto dessa música mesmo. Desse filme. Também é uma música muito boa, né? Você vê que tem muito cantor bom, né? Nancy Sinatra, agora o Paul McCartney, né? O Paul McCartney? Adele. Sim. Há uma questão, você sabia que nesse filme aqui, o 007 Vive e Deixe Morrer, é a primeira vez, se não me engano, que tem uma Bond Girl negra, né? E tem uma cena do James Bond marretando ela, né? No Haiti, né? O filme se passa no Haiti, né? Sim. Tem uma cena do James Bond marretando ela lá no meio do mato, que foi censurada na África do Sul, você sabia? Na época do... Esse filme aí foi censurado na África do Sul, e certamente em muitos estados americanos torceram também o nariz pra ele, né? Se você parar pra pensar, o James Bond, ele tem já uma pegada progressista, né? Só que não o suficiente para hoje em dia. Porque hoje em dia você tem que ser, né, o ápice do progressismo. O James Bond ele já era progressista, mas para o nosso tempo, né, de completa loucura progressista, o progressismo dele não é o suficiente, entendeu? Não é o suficiente um homem branco num filme famosíssimo em 73 ter uma cena de sexo com uma mulher negra. Que, inclusive, uma mulher muito bonita, inclusive, viu? Eu acho aquela negrinha lá, ela era gata pra caramba. Sim. E também, é claro, tem cenas do James Bond metendo a mão na cara dela. Era comum nos filmes do James Bond. Do Roger Moore, acho que o Roger Moore, ele intensificou essa parada do trato com a mulher. Os filmes dele, ele tinha muita cena de cama, no Roger Moore, e ele tratava as mulheres assim, com desprezo, entendeu? Depois que ele comia ela, né? E com uma classe, né? Eu acredito que as mulheres gostariam disso. Do jeito que deixam elas molhadinhas. Não, tipo assim, aquele negócio, não é que o Roger Moore, cara, ele é aquele cara sedutor, mas ele não é escroto, entendeu? Então assim, é aquele cara que comia a mulher e a mulher gostava de ser tratada desse jeito por ele, entende? Porque o cara tinha uma finesse muito grande. Eu acho que as pessoas, quando as pessoas falam, não, o Roger Moore era misógino, entendeu? Não, o Roger Moore nunca foi misógino, entendeu? Ele nunca foi misógino. Ele fazia o que ele tinha que fazer. Ele comia a mulher que estava no plano, entendeu? Mas ele comia com uma finesse, com uma classe, né? Que eu acredito que as mulheres deviam gostar. Enfim, nesse filme aqui do Live and Let Die, de 73, o James Bond, ele começa essa história lá no Brooklyn, no Harlem, lá ele tem que interceptar um traficante de drogas, né? Do Haiti, né?
E aí, esse filme tem uma curiosidade, né? Que quando eles estavam gravando, eles tiveram que pagar dinheiro pra máfia, né? Pra máfia negra, A gangue lá da gangue, né? E aí eles deixaram de pagar e os traficantes lá falaram assim, vocês podem ir embora agora, vocês têm 30 minutos pra sair. E eles saíram. Então é por isso que o filme tem que sair de locação. Então, aí depois de 74, um dos filmes que eu mais gosto, esse aqui, eu não gosto tanto do Live and Let Die, tá? Mas o 007 contra o Homem com a Pistola de Ouro, que tem o Christopher Lee interpretando o Scaramanga, o homem que tem 3 mamilos. Puta que pariu, que vilão maneiro, né, cara? É o Homem da Pistola de Ouro. Sobre esse negócio de filme, cara, antigo, você sabe que assim, né, hoje em dia os filmes são, assim, horríveis, tudo uma bosta e cheio de politicamente correto. Eu tava assistindo, você tem Prime Video, Knut? Tem. Eu tava assistindo aquela animação lá, Invencível, você já assistiu? Claro. Eu adoro. Cara, todos os jargões progressistas e feministas estão lá, cara, é até chato. Você tá lá assistindo, de repente eles estão falando de justiça social, feminismo da quarta onda, o cara fala uma frase e o outro já responde, não, que absurdo, isso aí foi meio machista. Você lembra de como que começa essa animação do papo Cookie Road lá, que tá tendo dos 2 guardas da Casa Branca? Sim. O cara assumiu uma Emissol, o filho dessa Emissol aí meteu um soco na cara dele, mas ele tava lá, não, mas é um bom menino, né? Agora eu sou o papai dele e agora tudo tá bem. Ele meteu a mão na minha cara. Eles fazem sacanagem. Eu tenho certeza é o que eles querem pros homens, né? Aí eu comecei a assistir pesado filme antigo. Tô assistindo todos os filmes antigos, aí eu quis maratonar todos os filmes do Jack Chan na Prime Video. Uhum. E aí eu achei um filme chamado Dragões para Sempre, de 88. Você já assistiu? Tem o gordinho. Sim. Cara, pense num filme cancelável. Logo no início do filme, o Jack Chan ele mete a mão na cara de uma mulher. Tipo assim, a mulher nem era vilã, tá ligado? A mulher era uma mocinha, mas ela dá um tapa na cara dele, ele vai lá e devolve, mete a mão na cara dela, no meio da rua. Aí mais no final, né, o Jack Chan nesse filme ele interpreta um advogado. E aí ele tem um interesse romântico lá, e aí eles estão num tribunal, e o Jack Chan tá inquirindo ela, né, lá no tribunal, sobre juramento, né. E aí o Jack Chan vira pra ela e fala assim, pergunta pra ela, você me ama? E aí ela vira pro juiz e fala assim, não, juiz, o senhor não pode deixar ele me perguntar isso aí não tem nada a ver com o processo. Aí o juiz vira pra ela e fala, sabe o quê? O quê? Se fosse um homem perguntando isso para outro homem, eu não deixaria, porque seria não natural. Mas como você é uma mulher, eu vou deixar ele perguntar isso pra vocês. Caramba, antigamente era outra coisa, né? Assim, hoje em dia, se ele fala isso na China ou na Rússia, assim, based, né? Ninguém vai falar nada. Mas no Ocidente, eu até estranhei que esse filme esteja na Prime Video. Sim. Então vamos lá, o Homem contra a Pistola de Ouro tem um detalhe que é aquele. Ele tem um anãozinho, né? Muito legal. Que depois é copiado pelo Austin Powers no Mini-Me, né? É outro filme copiado. E esse anãozinho, ele foi interpretar o personagem da Ilha da Fantasia, né? Ele conseguiu o sucesso com esse filme. O final desse filme é muito bom, tá? O final desse filme contra a Pistola de Ouro é muito bom. O Christopher Lee é um ator foda, cara. Um ator foda. E aí depois do próximo filme é 007, O Espião que Me Amava. Muita gente, pessoas, o melhor filme do... Gosto pra caramba também. Tá. O meu terceiro melhor filme. O terceiro melhor filme da franquia pra mim, que compete muito com o segundo, que é o Vive e Deixe Morrer, tá? É um filme fantástico, na minha opinião. Pra mim, a melhor Bond Girl. Pra mim, a melhor Bond Girl. Antes da gente continuar, eu vou convidar os nossos ouvintes aqui para se inscreverem no meu canal, no canal Atos Henrique. Lá tem relato Red Pill, tem aí uns vídeos bacanas sobre masculinismo. Eu acredito que vocês vão gostar lá. Se inscrevam no canal Atos Henrique, ATHOS Henrique, aqui no YouTube do Beta Pensador. Sim. Aqui, esse filme aqui é tido como o melhor filme do Roger Moore, tá? No papel. E tem uma... Tem o carro que nada, né? É o carro que nada. Tem cena submarina, acho que deve ser difícil de gravar, né? E o que acontece? Nesse filme tem a Laura Alma, né? Pra mim, a Bond Girl, que contracenou nos filmes mais de 3 vezes, né? É a única... Ela contracena com o Roger Moore nesse filme.
Ela também conta a cena com o Sean Connery no filme de 83. E ela também aparece num cameo no último filme de Roger Moore, tá? A Laura Almar, né? Esse filme, tipo assim, eu acho que acho dos filmes que... do James Bond... Esse foi o primeiro filme a dar um espaço maior pra Bond Girl, né? E esse filme aí tem o Richard Kiel, né? Que foi o melhor capanga, na minha opinião. É o Joss? Sim. Sim, o Joss, né? Enfim, foi a primeira vez que um capanga volta para outro filme. Mas enfim, uma crítica que é feita nos filmes de James Bond, e que eu tendo a concordar, isso, eu vejo muito isso, sabe qual é o primeiro filme que eu vejo isso forte? É o James Bond Só Se Vive Duas Vezes. É como que as Bond Girls só são lá para ele fuder. Elas não avançam a história, tá? Então assim, toda hora aparece uma mulher que pra ele comer, mas a mulher, tipo, não tem um arco próprio, entendeu? É como se ele tá lá num lugar, tem uma mulher, ele come a mulher dá uma pista pra ele ir pra outro lugar. É assim, entendeu? Os filmes de James Bond, né? Eles não sabem como usar a questão da mulher. Esse foi o primeiro filme que eu vejo isso de forma bastante matura, entendeu? A mulher tem um arco próprio, você sabe porque ela tá na história, entendeu? Além de dar pra ele. Ela vai dar pra ele, evidentemente é por isso que ela tá no filme. Mas também tem outra coisa. O que você acha dessa questão da mulher no filme de James Bond? Porque ele tem que ter pelo menos 2 ou 3 mulheres no filme, né? Não dá tempo de ter ela pra isso. Não me incomoda a mulher não fazer nada além de dar pro James Bond, sinceramente. Mas um dos motivos pelos quais eu odiei o filme agora, né, o mais novo, é porque ele não come ninguém lá, ele tá casadinho. E eu acho que o James Bond tem sim que comer 4 ou 5 mulheres no filme. Sim, mas uma coisa interessante desses filmes... A última cena de James Bond, e nos filmes do Roger Moore tem muito isso, né, é de ele comer uma mulher. Eu sinto falta disso. Sim. Nos filmes do Roger Moore, você lembra, todo filme termina com ele comendo uma mulher. Na cama, o pessoal chamando ele lá do MI6, e aí ele dá um jeito de dispensar o cara e vai comer uma mulher. Cara, como eu sinto falta dessa cena termina final. O filme do 007 foi episódio de outro, termina desse jeito. Um filme muito bom. No final ele pega e joga o baixinho debaixo do barco, né? E vai comer a mulher. Os filmes do Roger Moore tem essa marca aí. Da comédia. Então, vamos lá. E depois do 007, o mais icônico, né? O mais fora da casinha, o 007 contra o Foguete da Morte, Moonraker, que é baseado no livro. Uma coisa interessante nesses filmes aqui do Roger Moore é que tem um filme no qual ele começa o filme no túmulo da esposa dele, mostrando que o filme tem continuidade com o filme do 007, Serviço de Nossa Majestade. Ou seja, o James Bond do Roger Moore já foi casado, entendeu? Ele mostra isso. Nesse filme aqui, O Foguete da Morte, esse filme é completamente fora da casinha, muito diferente de todos os outros filmes. Pra mim aqui já começa a decadência do Roger Moore no papel, tá? Até por causa da idade aqui, ele tá com mais de 50 anos, entendeu? O Roger Moore foi o ator que interpretou o personagem dos 45 aos 58 anos, entendeu? Então, ele teve muita longevidade. Mas aqui o que acontece é o seguinte, na época, em 78, teve o fenômeno do Star Wars, né? Que foi um recorde de bilheteria. Enquanto eles estavam gravando o filme, eles iam interpretar eles estavam gravando o Moonraker, né? Que é um livro o livro do Ian Fleming, Moonraker, né? Pra verdade não se chama Moonraker, chama-se outra coisa. Mas o filme, ele é como se fosse um personagem, o vilão do livro é como se fosse um novo bigodinho, né? Que ele quer fazer uma nova sociedade só com pessoas bonitas, entendeu? No livro, tá? Ele quer pegar as melhores espécimes, né? Pessoas mais bonitas, né? Do mundo, para construir uma nova civilização, tá? Você conhece essa história, né? Só que no filme do James Bond, eles estavam tudo bem, eu vou fazer uma nova civilização no espaço. E leva o James Bond pro espaço, aí tem aqueles efeitos que são completamente irrealistas, né? Mas esse é o filme que ele faz, ele vem no Brasil, tem as lutas do bondinho, o dono do bondinho proíbe, né? Porque ele achava que ia estigmatizar. Aí os produtores do James Bond, eles entram em contato se não me engano, com o Roberto Marinho. E o Roberto Marinho aprova a cena do bondinho, entendeu? Ele consegue convencer o dono do bondinho a gravar, né? E o que você acha desse filme, Moonraker, o James Bond do Brasil? Eu gosto, acho o filme legal. Não gosto do final dele, mas o filme em si é legal, eu gosto das cenas dele aqui no Brasil, gosto deles terem trazido o Capanga de volta, e gosto, inclusive, eles redimem, né, o Jaws. No final, né? Aquela cena bizarra, ele com a loira, né? Muito bizarra aquela cena. Assim, uma coisa, né? O sonho molhado aí de muitos ouvintes do GadoCast é isso aí, né? Engenharia genética pra
pra acabar com os feios, né? Tem gente que não... Tem betinhas que não se... Não sobreviver sim. ao... Qual é o nome do vilão? Eu esqueci, um dos vilões mais icônicos da série. Eu gosto desse vilão, tá? Aí acontece, Aí depois vem os filmes que eu não gosto do Roger Moore, tá? Esse daqui eu não vou nem tocar muito, que é o Somente para os Seus Olhos, de 81. Não gosto. O Octopus, esse é o mais galhofa da série, que tem ele vestido de palhaço. Aqui, puta que pariu. Que tem a cena do avião, do palhaço, que ele pega o avião, né? Ele vai lá no interior dos Estados Unidos, um lugar bem redneck, e fala assim, você tem gasolina pro avião? Entendeu? Aí, porra, né? E aí o negócio é porque tem uma mulher Octopus, que é uma mulher tipo estilo Mata-Hari, tem toda uma história lá. Desse aí. Eu não gosto. Ele vai na Índia, porra, que chora merda, entendeu? E depois vem o último filme de James Bond, que é legalzinho, tá? Que tem a Grace Jones e o Christopher Walken como excelente. Cara, esse ator é muito foda nesse filme. Você sabe? James Bond de 85, Na Mira dos Assassinos, a View to Kill. Já viu esse filme? Sim, claro. O que você acha desse último filme do Roger Moore? Não gosto. Não gosto. Eu gosto mais do Octopus do que desse. Realmente, porque... Cara, muito parado, muito clichê, muitas saídas fáceis, eu não curto. Pelo menos o Octopus é engraçadinho. Sim, pra quem não sabe, A View to Kill, Na Vila dos Assassinos, que é o último filme de James Bond, o Roger Moore, ele tava lá, tinha uma Bond Girl, né? E tinha a mãe da Bond Girl lá nas filmagens, né? Aí ele falou assim, porra, a mãe da Bond Girl é mais nova que eu. Porra, tem que sair desse negócio. E o James Bond aqui, ele tá com 58 anos, amigo. 58 anos. 58. Complicado você botar um cara desse pra interpretar um vilão. Não, porra, vilão não. Um herói de ação. Um herói de ação. E ele teve que fazer uma plástica, amigos. Ele teve que emagrecer, porque no Octopus ele tá gordo, né? Então ele teve que emagrecer e fazer uma plástica. E esse filme eles tentam dar o mínimo de closes possíveis no rosto dele, né? E outra coisa, uma outra bizarrice desse filme foi que a Grace Jones é maluca, louca, varrida, né? E ela teve problemas com o Roger Moore durante todas as gravações. Todo o período de gravações. Ela e o... outra coisa aconteceu. Quando o Roger Moore ele bebia muito, né? E ele teve uma crise de pedra nos rins antes de fazer o filme do Brasil, né? E aí porque ele bebia muito. E uma dos patrocinadores do filme, que iam fazer... Sabe como é que você fala? Tipo assim, o James Bond, quando ele toma um produto, aquele produto está patrocinando o filme. Ajudou no budget, né? E o que prejudicou a filmagem dele foi justamente o fato dele consumir aquele produto. Então, a cena que ele grava no Brasil, se eu não me engano, ele ficou 4 semanas internado com pedra dos rins por causa dessa cena que ele demorou. Aí depois acontece. O Roger Moore, ele não estava dando mais dinheiro lá pra produtora, entendeu? Os filmes estavam cada vez rendendo menos, tá? E existia até os planos do James Bond ser o Roger Moore até a morte, tá? Muita gente defende. Os fãs adorosos do Roger Moore, né? Por exemplo, eu sou um grande fã, mas né, não faz sentido um cara de 70 anos interpretando o James Bond. Sim, e aí, mas naquela época tinha uma geração de pessoas que só viu o Roger Moore, entendeu? Como eu, entendeu? E aí as pessoas acreditavam e o personagem estava descredibilizado, cara. Começou a ficar uma coisa muito distante das histórias, muito distante dos livros, então, muito distante, mas completamente fora da realidade. De modo que você lia o livro e você não reconhecia mais o James Bond. O personagem de James Bond, o ator de James Bond, estava lá. Mas toda tudo que estava em volta, aquele ambiente, era de um filme do Monty Python, entendeu? Então, o que acontece é que eles resolvem trazer um ator. E aqui, olha só, os produtores a família Broccoli, né? Até esse momento ainda é o ator, o primeiro produtor, né? James Broccoli. Ele sempre teve interesse num ator chamado Timothy Dalton, tá? E ele foi cotado, o Timothy Dalton, para aquele primeiro filme lá do Roger Moore, em 73, Live and Let Die, tá? Ele foi cotado para interpretar, para substituir o Sean Connery, o Timothy Dalton, né? Só que o próprio Timothy Dalton não aceitou o papel. Sabe por quê? O Timothy Dalton, ele tinha um tamanho respeito pela obra literária do Ian Fleming e falou assim, eu sou novo demais. Na época ele tinha o quê? 24 anos, entendeu? Falou assim, eu não posso interpretar esse personagem, uma vez que eu não tenho o estofo necessário para interpretar o James Bond. Então, com a recusa do Timothy Dalton, eles vieram pro Roger Moore, que foi que disputou o papel com o Sean Connery, né? E aí acontece, eles tinham uma série na época, nos Estados Unidos, chamada Remington Steele, né?
que era protagonizada pelo Pierce Brosnan, tá? Que ele era casado com uma Bond Girl, tá? O Pierce Brosnan, ele era casado com a Bond Girl, que apresentou eles para os produtores, né? E aí os produtores viram o Pierce Brosnan, né? Nos anos 80, e falaram assim, porra, tá aí o sucessor natural do Roger Moore. O cara é o James Bond. Tu já viu a esposa do Pierce Brosnan? Atual. Não é essa. Não é essa que eu tô falando. Não, eu sei, mas tu já viu a esposa do Pierce Brosnan? Uma gordona morena. Sim. Aí acontece, o Pierce Brosnan, ele... É porque acontece, essa esposa dele, que era a Bond Girl, ela morreu de câncer, tá? Anos depois, tá? E aí acontece, o Pierce Brosnan, ele acabou contraindo um contrato nos Estados Unidos para fazer uma série, e os produtores do James Bond falaram assim, porra, mas você não pode fazer seriado, entendeu? Nosso ator tem que ser o ator do James Bond. Você não pode dividir a atenção das pessoas, vão ficar confusas. Você é o James Bond ou você está na televisão todo dia? Tipo assim, perde o sentido de você ter um personagem que está todo dia na televisão, entendeu? Você entendeu? Os produtores falam assim, não, ou você assina um contrato com a gente, ou aparece na televisão todo dia. O Pierce Brosnan pediu para ficar na televisão. Então eles falam assim, quem que é a nossa outra opção? Vamos escolher aquele cara lá atrás, que não quis aceitar a música porque era muito novo, é o Timothy Dalton. Qual é o problema do Timothy Dalton, tá? Ele foi interpretar o filme, como é que é o nome do filme? A Living Daylights, como é que fala? Como é que é o nome em português desse filme? Não sei como é que eu lembro. Aqui, olha, James Bond Marcado para a Morte, que ainda no contexto de Guerra Fria, tá? Então, esse também baseado no livro, tá? E aí acontece, o Timothy Dalton, ele é um ator shakespeariano, tá? Um ator dramático, sério. E ele queria fazer uma visão do James Bond séria, sisuda, um homem que está no limite, que vive no limite. E é aquele ator daquele método, né? E cara, tipo assim, que quer viver o dia inteiro como James Bond, né? E tipo assim, ele entrou em contato com espiões da vida real, da Guerra Fria, entendeu? E ele falou assim, não, o James Bond, um espião de verdade jamais seria como o Roger Moore. Evidentemente, né? Um espião de verdade é tudo menos o que o Roger Moore fazia, né? Então, comer a mulher no meio do trabalho, fazer piada, gag, falar o próprio nome, entendeu? Tipo, primeira coisa que o espião não fala é o seu próprio nome. Então, o Timothy Dalton, ele tentou dar uma carga realista pro papel e deu um choque muito grande, porque as pessoas estavam acostumadas com o Roger Moore, do nada viram lá um filme de espião mesmo. O filme do Timothy Dalton, ele parece muito com os filmes do Missão Impossível, mais realista, entendeu? Mais realista. Sim, mas eu vou dizer uma coisa, eu odeio o primeiro filme e adoro o segundo com ele. Todo mundo fala isso. O grande problema do primeiro filme é que não tem vilão. Os vilões... E outra coisa, tem umas cenas do primeiro filme, desse filme, como é que é o nome do filme? Marcado para a Morte, isso? Marcado para a Morte, que tem umas piadinhas que eu tenho certeza que foram feitas pro Roger Moore. Mas com ele não faz sentido, naquele personagem frio, aquele personagem gelado, seco, completamente inexpugnável que é o Timothy Dalton. Eu gosto do Timothy Dalton como ator, tá? Só que aqui eles não se encontrou. Até tinha uma Bond Girl loura, você lembra? Esse filme? Sim. A cena é a seguinte, já começa uma Angina Bond, tá? Ele tem uma missão, o James Bond tem uma missão, e ele precisa matar uma mulher. Você lembra essa cena? Ele não mata a mulher. Ele manginou. Cena de boa. Ele manginou, o James Bond manginou, e aí o cara que tá do lado do James Bond fala assim, você não matou ela, você tirou na arma, entendeu? E aí todo o lance do filme se baseia na marginação do James Bond. Já começou a derrapada, né? Começa a derrapada. Aí já começa a ir por água abaixo, né? A figura viril do homem que todo homem quer ser. Por exemplo, o cara tem uma missão, o James Bond tem uma missão, é matar a assassina, né? O cara vai lá, detalhe, né? O cara não mata a mulher e nem come a mulher direito no filme, né, cara? O James Bond do Timothy Dalton, ele tem um grande problema, que foi o James Bond da era da AIDS, né? Então o James Bond não podia comer ninguém, né? Então, porra, tava tudo combinado pra ser um filme merda, né? Enfim, aí beleza, ninguém gosta desse filme, tá? Ninguém gosta desse filme. Até que vem o filme de 89, que é 007, Sem Licença para Matar. Esse não seria permissão pra matar, não? Não, No License to Kill. Aqui em português ficou permissão para matar. É exatamente o oposto, né? Em inglês é sem licença para matar, no license to kill, né? Ele perde a licença para matar no filme, né? E em português falou assim, permissão para matar, né?
Engraçado, né? Porque é exatamente o oposto. Nesse filme, é engraçado, nos dois filmes do Timothy Dalton, eles são filmes, entre aspas, mais realistas, a ponto de que o James Bond apanha pra caralho, o James Bond comete erros, entendeu? Esse é o primeiro. Você consegue entender que o James Bond de Timothy Dalton não é foda, ele não é foda, entendeu? Isso que incomoda algumas pessoas. Nos dois filmes ele comete erros que o Sean Connery jamais cometeria. Não matar a mulher, o cara vai lá e fraqueja. Nesse filme ele deixa um casal de espiões morrerem, tá? E aí o MI6 vai lá e demite ele, entendeu? E aí o Sem Licença para Matar é até um filme que eu acho que nem deveria se chamar James Bond, tá? Porque ele não tá a serviço do MI6, entendeu? É uma vingança pessoal dele. Isso é legal nesse filme, né? Sem Licença para Matar. Ele vai se filtrar numa gangue de narcotraficantes. É um filme meio nada a ver, né? No mexicano, né? Você lembra desse filme? Sim, claro, eu gosto. Eu acho um grande filme. Inclusive, eu vou te dizer que eu prefiro esse filme aí do que todos os filmes com o Pierce Brosnan. Não, eu vou te falar, esse filme é bom. Eu não digo o que você falou, não, mas eu gosto muito desse filme. Inclusive foi a Sabe qual é o meu problema com o Pierce Brosnan? Fala. Tecnologia demais. E é uma tecnologia que envelheceu muito mal, entendeu? Os filmes com o Pierce Brosnan queriam puxar muito esse lado do avanço tecnológico. Mas quando você vai assistir hoje, você olha para aquilo ali, puta, como envelheceu mal, viu? Sim. Pra você lembrando que a gente tem uma Bond Girl trans nos filmes do Roger Moore, né? Que pra mim, tanto faz, porque você nem repara que a mulher é trans, né? Então, pra mim, é detalhe, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu gosto muito do filme Sem Licença pra Matar. Eu acho que foi a primeira vez que um ator quase morreu num filme, né? A trans aparece no filme For Your Eyes Only, né? Então, o que acontece? O de 81. No filme com o Timothy Dalton, eu acredito que esse filme que a gente tá falando, o Sem Licença pra Matar, o Licença pra Matar, foi o filme com a pior bilheteria da história da franquia James Bond, tá? Então não tinha como manter apesar do filme, eu gostar do filme, tá? Não tinha como manter o Timothy Dalton. Inclusive o roteiro do próximo filme, que de 95, que ia sair em 93, né? Que é o 007 GoldenEye, o mesmo nome do jogo homônimo de 64. Todo aquele filme foi idealizado para o Timothy Dalton. Só que pelo fato de ter dado muito pouco dinheiro, eles resolveram ir atrás do último ator que eles tinham em mente. Quem que era o ator que eles tinham em mente? Era o Pierce Brosnan. Só que em 95, ele estava gravando... Qual filme que ele estava gravando? Aquele filme, Uma Babá Quase Perfeita, tá? Ele estava gravando Uma Babá Quase Perfeita na Califórnia, quando ele foi acionado pelo Broccoli, o velho Broccoli do primeiro filme, o judeu, né? Que chamou ele para fazer o personagem, e nesse ponto ele aceitou. Porque ele não tinha mais nenhum vínculo com televisão, com nada. E ele aceita participar do filme 007 contra GoldenEye, um filme divertidíssimo. Na minha opinião, de todo mundo, é o James Bond com mais erros de gravação, tá? Vários erros de continuidade, né? E é o James Bond que tem toda aquela história na Rússia, que ele precisa... Pra mim, é um dos filmes mais fracos. Não, eu, pessoalmente, dos filmes do Pierce Brosnan, é um filme pior que o outro, tá? E é um filme pior que o outro. Concordo. Eu acho que o GoldenEye é o melhor do Pierce Brosnan. Cara, eu acho que o melhor do Pierce Brosnan é Um Novo Dia para Morrer, só por causa da Halle Berry. Não, cara, eu gosto muito da atriz que faz a Jean Grey. Sim, ela é a única coisa que presta nesse filme. Cara, que mulher gata. Femme Fatale, né? É uma atriz holandesa, né? Alguém sabe o nome dela? Cara, é Funke Jansen, né? Uma pena que essa mulher é tão velha, né, cara? Já foi descoberta com mais de 30 anos, né? Então ela não teve Prime, né? Já foi descoberta post-Prime, né? Então, mas como essa mulher é gata, hein, cara? Eu adoro o filme por causa dessa mulher, em especial. E ele tem uma outra menina que é uma especialista em computação, né? Que ele tem que fazer lá um lance lá, tem um gordão lá. Eu gosto do GoldenEye, tá? Eu pessoalmente gosto. Até porque eu tenho muita memória afetiva por causa do jogo, né? Então, o próximo filme... Aqui, amigo, é um filme pior que o outro, infelizmente. Eu gosto do ator, tá? Do Pierce Brosnan, mas ele não deu sorte, cara. Os roteiros são uma merda, cara. Uma merda. Então, vamos lá. O próximo foi O Amanhã Nunca Morre. Esse filme aqui, interessante, a gente vai abrir o parênteses, porque esse primeiro filme em que o velho Broccoli, o produtor dos primeiros filmes lá do Dr. No, ele já tá morto. E quem herdou a produção foram os filhos dele. E o que os filhos dele tiveram que pensar? Vamos trazer atores fodas, atores estão bombando,
pros filmes de James Bond, que geralmente os filmes de James Bond só tem um ator, não tem atores famosos nos filmes de James Bond. Bárbara Broccoli. E aí, o que acontece? Eles chamam a Terry Hatcher, eles chamam atores consagrados lá pro filme. Inclusive, eles chamam uma japonesinha que fazia sucesso nos filmes de Hong Kong, né? Só que Michelle Yeoh. Tá, a premissa do Amanhã Nunca Morre é uma premissa que funcionaria muito mais hoje do que naquela época, tá? É o seguinte, é um magnata do setor de comunicação que quer fazer uma guerra entre Estados Unidos e China para poder cobrir o evento e ganhar dinheiro com a cobertura do evento. É um plano completamente maluco. Hoje faz sentido, você gosta de fake news no James Bond, né? A gente tá na era das fake news, né? Mas na época eu achei muito fraca a história. Puta que pariu, que filme ruim. Entendeu? Também não gosto. Tá. Cara, a história realmente tem sentido. Se você parar pra pensar, tem até mais sentido antes do que hoje, tá? Se você for ignorar, se você não ignorar o fato de que esse trem já era das fake news, é uma construção narrativa de uma mídia que está perdendo espaço, e você observar a história, você vai ver que a era da televisão era a era da fake news, tá? As redes de televisão, elas eram na década de 90 poderosíssimas. É só você olhar para a Globo na década de 90 e para a disputa Globo-SBT na década de 90. Aquilo foi a era da fake news. Até porque, se saísse no Jornal Nacional, amigo, não interessa se era verdade ou não, era aquilo ali e acabou, não tinha como você contestar a história. Era aquilo e acabou. A premissa é boa, mas o filme é fraco, o roteiro é fraco, as atuações são fracas, tudo fraco ali, entendeu? Eu gosto do Pierce Brosnan, ele tem a essência do Bond, mas ele só pegou... Ele é um cara charmoso, né? Charmosão. Ele só pegou o filme... outra coisa interessante que eu tenho que falar. Foi durante a gestão do Pierce Brosnan que o James Bond perdeu o Rolex e começou a andar com Ômega Speedmaster, né? Então você começa a ver muito o James Bond em capa de revista, né? Ostentando marca de relógio, marca de terno, ou seja, a classe volta para a franquia com o Pierce Brosnan, né? Muitas propagandas, foi o James Bond que mais lucrou. Inclusive ele introduziu aí, né, a máquina de barbear elétrica. Sim, ele é o metrosexual, né? Ele foi o primeiro James Bond a fazer tratamento de pele, né, cara? Então e aí tem lá em 99 tem o James Bond, O Mundo Não É o Bastante, né? Que aí, enfim, esse filme que tem a Denise Richards como cientista nuclear, né? Porra, que filme merda. Bem esquecível. Que filme merda, cara. Que filme bem merda. esquecível. Aí tem o vilão que é incapaz de sentir dor, sabe? Que filminho merda, cara. Sim. Que filminho merda, cara. Sério. E eu gostava dessa porra. Vamos lá. Aí depois vamos lá. Aí depois tem 007, Um Novo Dia para Morrer. Aqui tem duas coisas que a gente vai falar. Com a grande Halle Berry, que eu bato palmas para ela. Tá, mas aqui, olha só, aqui tem duas coisas que a gente vai falar. Um Novo Dia para Morrer é o primeiro filme que eles tem alguns personagens da série de James Bond que eles são icônicos, né? Que eles passam de filme para filme independentemente do ator. Como o caso do Q, o caso da M. O caso do Q é o cara que aparece... o Q hoje em dia é um homossexual, Knut. Sim. Mas o Q é aquele velhinho desde os primeiros filmes lá do James Bond, né? E aqui no Novo Dia pra Morrer ele é substituído pelo ator do Monty Python, o John Cleese, né? Que, enfim, ou seja, o filme se rende à comédia, né? Porque ele morre, não, velho. Né? Porque antigo morre. Outra coisa que acontece nesse filme aqui é que é a primeira vez que o James Bond dá em cima de uma mulher e não consegue comer com ela, não consegue comer, entendeu? Isso aqui é icônico, tá? Ele dá em cima da secretária e a secretária dá um fora nele, entendeu? Olha essa coisa enigmática, né, cara? 2002. Pois né? É a primeira vez que o James Bond tem uma recusa de uma mulher. Se alguma cara, sim, mas eu fiquei perplexo, né? Porque, tipo assim, o que é novo? Ele é um jovenzinho bem modernete. E eu já não gostei, mas entendi. Aí quando eu assisti o filme novo e o James Bond chega lá na casa dele, ele fala que tá esperando um homem pra jantar com ele. Aí eu falei, puta que pariu. Porque nesse filme, falaram que ele tava jantando com um homem. No próximo filme, o James Bond chega na casa dele, ele tá na cama com esse homem e vai só piorar. Caramba, então vamos lá. O James Bond, O Novo Dia para Morrer, tem uma humilhação, né? Eles fazem o James Bond ser preso, cara, na Coreia do Norte, cara. Ele fica preso durante, se não me engano, 9 meses na Coreia do Norte, sendo torturado, entendeu?
E aí ele... Ah, e tem uma coisa interessante no 007 contra GoldenEye, que o personagem do M é substituído pela Judi Dench, né? Judi Dench, isso, uma excelente atriz. E ela tem uma frase logo no início, quando o James Bond está se apresentando. Todo o filme de James Bond começa com um ator, seja lá o Roger Moore ou o Sean Connery, indo no escritório do MI6 para receber a missão, né? E aí chega lá o Pierce Brosnan, né? E aí aparece o Judi Dench e fala assim, você é uma relíquia da Guerra Fria, um misógino, um não sei o que, ou seja... Já na época do Pierce Brosnan, já existia essa noção, não é normalizado aquilo que ele estava fazendo, entendeu? Já existia a percepção de que o James Bond deveria ser algo considerado errado, entendeu? Você está vindo aqui ver uma exceção, entendeu? Você está vindo ver uma aventura. Você não pode... o James Bond ele é progressista, a série é progressista. É que hoje em dia o negócio está tão absurdo que os filmes antigos não são o suficiente, mas Hollywood é Hollywood, amigo. Não, olha só, o nosso amigo falou assim, GoldenEye é excelente, eu gosto de GoldenEye. A nossa amigo aqui, o Night Rider, falou assim, Pierce Brosnan é o melhor Bond. Amigo, uma coisa é ser a melhor pessoa a interpretar o Bond, outra coisa é ter os filmes. Os filmes do James Bond, do Pierce Brosnan são uma merda, entendeu? Aqui, os filmes são muito ruins. Aí acontece, em comparação com os outros filmes. Aliás, eu fui rever todos os filmes, cara, vou te falar, foram poucos os filmes que você chegar e falar assim, cara, esse filme sustentaria mesmo sem ser o 007. Foram poucos filmes, entendeu? É muito por causa da memória afetiva, cara, esses filmes do que a gente via quando era criança, né? Aí vamos lá, em 2006 eu fiquei indignado quando escolheram o James Bond loiro, né? O Tiririca Bond, atual Garupa Bond, como é que é o nome dele? Daniel Craig. Daniel Craig. Craig. Os livros são taxativos, amigo. James Bond é moreno. O James Bond não tem nem olho azul, cara. Entendeu? Por quê? Tem todo sentido ele ser moreno. Por quê? Porque o James Bond, na época do Império Britânico, ele precisava se disfarçar. Um cara moreno, um cara branco de olho preto, né? Ele consegue ir pra América Latina e não chama atenção. Ele consegue ir pra Ásia, não chama atenção. Consegue ir pro mundo árabe sem chamar atenção, entendeu? Faz todo sentido você ser moreno de olho preto. Você é um espião, porra, né? Aí os caras inventam James Bond louro, caralho. Pra quê? Né? Enfim, aconteceu um evento entre o James Bond do Pierce Brosnan e o James Bond do Daniel Craig chamado Ultimato Bourne, né? Foram os filmes da série de James Bond extremamente realistas, né? E que tinham um apelo físico muito grande, tá? Então o que os produtores fizeram? A filha lá do produtor fez. Vamos escolher um cara parrudo, né? Um cara, tipo, fortinho, né? Para que ele vai ter que ser ele tem que convencer como acho de ação mesmo. E cenas de ação. Inclusive física. tem a melhor cena de ação que eu já vi no filme de James Bond, que é a introdução dele lutando com aquele neguinho lá em cima da trem lá. Do guindaste. Ele se machucou. O primeiro James Bond a quase morrer numa gravação foi o Timothy Dalton no filme Sentença para a Morte. Tem a cena da mão, que começa a explosão, aquela explosão, o Timothy Dalton quase morreu. Mas o Daniel Craig é o James Bond que mais se machucou. Se não me engano, ele ficou 3 meses com a perna quebrada nesse filme. No outro ele também se machucou. Porque essa cena aí do guindaste, inclusive, ela foi filmada por último, porque ela é muito perigosa, né? E aí acontece. Eu acho interessante que o Cassino Royale é tido como o melhor filme de todos. Você concorda? Sim. Concordo. É o meu filme favorito. Eu amo esse filme. Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem uma ideia de fazer um reboot na série. Então, vamos lá. Vamos contar rapidamente o plot do filme. Vai. Conta o plot rapidamente. O James Bond, ele apresenta o novo James Bond lá com a Judi Dench e já começa ele indo atrás de um cara que vende bombas para um grupo terrorista. E aí ele acaba se expondo, destruindo a embaixada de um país africano qualquer lá e deixa a Judi Dench puta. E o filme dá a entender que ele acabou de assumir o posto de 007. Ele acabou de ser escolhido e a Amy já tá puta com ele. Aí ela manda ele para umas férias nas Bahamas. Só que ele, na verdade, manda ele para umas férias. Ele escolhe ir para as Bahamas justamente porque ele não quer férias, ele quer pegar os terroristas que estavam comprando bomba do neguinho que ele porradeia no início do filme. E aí ele vai pra lá, ele encontra um camarada que joga pôquer, a esposa dele que mete nele o corno. Aí a gente tem um bandido Cook Road no filme Cassino Royale. Você lembra que do vilão? O cara ele sabe que ele é traído pela esposa. Não, não é esse não. É o que contracena com o bonde na Jamaica. Na Jamaica. Porra aí, pelo amor de Deus. Entendeu? O cabeludinho que sabe que a mulher trai ele. Olha só como o filme tem um primeiro social, cara. Uma coisa que eu não perdoo. Primeiro vilão que eu não perdoo o Daniel Craig. O Daniel Craig ele fala: eu sou feminista, o James Bond está
anacrônico, nós precisamos mudar o personagem. Foi a primeira vez que a gente teve um ator ofendendo o personagem do Sean Connery. Quando o Daniel Craig assumiu... Mas você sabe que o Daniel Craig é bissexual, né? Ele é bissexual. E ele fala bissexual. abertamente mal do personagem. Ele fala abertamente mal. Ele é grosso quando perguntam pra ele sobre o James Bond. Ah, não, ele tá querendo fazer outra parada. Que tem coisas hoje que não pode fazer. E olha só, esse James Bond que saiu por último é o primeiro James Bond depois do Me Too, né? O James Bond agora não vai comer ninguém. Mas enfim, amigos, tem o Cassino Royale que ele vai, no final, é um cassino em Montenegro, né? Aí vamos continuar aqui um enredo que é muito bom. Aí eles descobrem o Le Chiffre, né? Que é o cara que chora lágrimas de sangue, que acaba apostando a fortuna dos clientes dele. E o Le Chiffre é da Spectre, tá? A Spectre é trazida de volta para os filmes. E aí ele acaba pegando o dinheiro dos clientes dele, apostando na bolsa, esperando um ataque terrorista que o Bond frustra, ele perde o dinheiro e tem que ir jogar poker para recuperar o dinheiro. Caramba, que plot bem feito, né, cara? Que, cara, olha só, a diferença do roteiro do Pierce Brosnan pro Daniel Craig, cara, é abissal, né, cara? Sim. É abissal. Aí o Daniel Craig tem que ir atrás dele nesse jogo de pôquer para ganhar o dinheiro dele e fazer ele se entregar e passar a colaborar com o MI6. E nisso ele conhece a Vesper, que é uma agente... A Eva Green, que é uma agente do Ministério da Economia lá, britânico, que vai liberar o dinheiro ou não pro James Bond julgar. E eles se envolvem... E aí tem traição, a mulher, né? Tem uma James Bond jamais faria. A mulher trai ele. Já começa a merda assim. James Bond não se apaixona, amigo. Sim, cara, exatamente. James Bond mangina, Blue Pill. Ah, mas aí eles se inspiram no serviço secreto de Sua Majestade, né? Mas o James Bond Blue Pill, ele chorando por causa da mulher. Mas pelo menos foi Red Pill, porque mostra o que acontece quando você se apaixona, né? Ele se pode. No ele final tomou uma traição e quase morreu. Ela vai se encontrar com a galera, ela morre, né? Como é que Sim, na Itália, lá numa cena muito bacana de ação. Eles estão na Itália, em Veneza, assim. Filme nota 10, amigo. Tipo assim, dificilmente, olha só, poucos filmes aqui que a gente vai falar aqui se espelham em relação ao primeiro filme E um filme porradeiro, né? Com muita porrada, muita cena de ação. E outra coisa, ele tem uma cena que ele apanha, aquela cena do banheiro, cara. Que ele tá sendo torturado? Não, a cena que o cara vai pegar a bola assim e joga nas bolas. Sim, a tortura, né? Cara, ele tá pelado e o cara dá uma chicotada nas bolas dele. Tem uma cena no início que ele fica todo arrebentado, né? E durante o filme você vê ele cicatrizando, cara. É a primeira vez que você vê cicatrizes no Bond, entendeu? Durante o filme, entendeu? E o filme é muito realista. E aí acontece, nota desse filme 10, concorda? Sim, sim. Olha só, nada que é muito bom pode continuar do mesmo jeito, né? Poucos filmes que eu vi aqui que a gente vai elogiar no estilo do Cassino Royale. Parecido com esse, pra mim é só Goldfinger e o GoldenEye, que eu gostei. Esse filme é muito bem feito, pra mim ele tá acima desses filmes. O Cassino Royale tá muito acima dos outros filmes. Só que aí ele começa a elogiar demais o Daniel Craig, aí sai pra fazer Quantum of Solace, que pra mim é uma merda. É uma bosta. Uma merda, ninguém fala bem desse filme, né? Uma merda de filme, né? Sim, a única cena que presta nele é a antes do crédito, que é a cena de ação. Tá, que tem ele lá na Itália, né? Na Itália, onde ele tá com o cara lá da Spectre, e aí tem a fuga, e ele vai atrás do cara que era um agente duplo e ajuda o cara a fugir. Até aí, eu achei que o filme ia ser foda, né? Na introdução. Aí tem a música de introdução da Alicia Keys, que eu também achei muito boa, uma das melhores músicas de abertura, ouço ela direto, e aí o filme desanda todo, cara, vira uma bosta. O Jack Chan viajando pra lá e pra cá sem saber muito bem o que ele tá aqui. Ele tá perdido, amigo. Cadê onde eu tô? Ele vai pra Turquia, depois vai pro Japão. Aí, assim, é James Bond, agente de viagem, né? Pois é. Ou seja, é o que sobrou pro James Bond. Não pode mais comer ninguém, agora tem que apresentar os pontos do mundo. Aí, pra se desculpar, esse filme deu dinheiro pra caralho, tá? Quanto of Solace, tá? Deu dinheiro pra caralho. Mas aí eles falam assim, vamos ver se o filme pode fazer um filme bom. E aí chega em 2012, o meu filme favorito da franquia, muita gente não gosta, é o meu favorito, tá? Operação Skyfall, música da Adele. Deus abençoe a Adele. Eu amo. Sabe o meu problema? Eu sou apaixonado pela Adele gorda. Tipo assim, eu já saí com uma menina inglesa que era a cara cuspida e descarrada da Adele gorda, entendeu? Então eu tenho um tesão absurdo pela Adele gorda. Magra, pra mim é uma mulher genérica, entendeu? Mas a Adele gorda... Cara, eu prefiro a música Not the Right to Die da Alicia Keys com Jack White do que a da Spectre.
Mas é legalzinha da Spectre Não, o também. Skyfall, cara, é A foda. da Spectre não, a da Skyfall, né? O Skyfall, que filme foda, porque é o Cara, eu gosto do Skyfall até começar o início, até ele ir pra casa velha dele. Eu acho que a partir quando ele chega lá na casa velha dele, o filme perde qualidade. Não pode explicar que é o James Bond, ele tem que ser enigmático, eu concordo com você. Mas eu acho legal do Skyfall porque ele é tipo assim, já dá um pulo de tempo e mostra como se o James Bond estivesse há vários anos no carro. E que o MI6 está mudando para ser computadorizado, todo aquele trabalho de inteligência agora vai ser usado por inteligência artificial, ou seja, o James Bond é obsoleto. E existe um vilão foda, interpretado pelo Javier Bardem Silva, entendeu? Que é um vereador derrapador. Vilão foda, que ele tem uma birra pessoal com a do Judi Dench, né? E aí ela vai lá e resolve, ele é um hacker, né? E aí acontece, ele derruba lá a questão da inteligência toda de computação, caramba, tudo vai abaixo, e tem que chamar o James Bond, que é o velho, né? Pra resolver o problema que o novo não consegue fazer. Que filme foda, entendeu? Será que, o filme todo baseado nisso assim, será que o James Bond realmente é necessário nos dias de hoje? Será que a inteligência realmente pode ser feita por um ser humano? E aí vai lá, o Silva destrói todo o aparato tecnológico, e aí um ser humano tem que intervir, cara. E é muito bom esse filme por causa disso. E até tem o final... Tem uma cena do 007 com o Silva, no qual o 007 diz que já teve experiências sexuais com outro homem, deixa implícito. Ele derrapa, né? Tem uma hora que o Silva coloca a mão na perna do James Bond e ele não reage. O Silva bota na perna dele e fala assim: que tal agora ser sua primeira vez? Aí o 007 vira e diz: quem disse que é a minha primeira vez? Puta que pariu, quando eu escutei isso, eu falei assim: não estou escutando isso. Eu não estou escutando isso. Né? Foi essa a sua reação? Mentira que ele tá falando Sim, isso. também. Deixa eu trocar de canal, viu? Muito constrangedor, né? Mas o filme é foda, tá? Eu gosto. Dá um final digno pra personagem do Dente, né? Um final digno, né? Eu não gostei de terem matado ela. Por mim, ela continuava até hoje. Tá com 80 parado, 86 anos. Não, sem aposentadoria. 007, sem aposentadoria. Sem direito à aposentadoria. Então, vamos lá. E depois, como tudo que é bom tem que piorar, né? Tem lá o James Bond de 2015, né? 007 Spectre. Que escolhe um vilão, um ator foda, com o Christopher Waltz, né? Só que aí, amigo... A cena de abertura, a cena de ação antes da música de abertura também é foda. Lá no México, no Poxa, negócio dos mortos. E ele segurando a metralhadora, porra, é muito bom. Isso, é muito boa. Ele briga no helicóptero, poxa, muito legal, né? Também. Assim, até a música de abertura, inclusive a música de abertura também é muito boa, eu amei. Aí, ele é um filme, ele não é dos piores, tá? Mas ele não segura a onda, ele não se compara ao Cassino Royale e Skyfall, entendeu? Sim. O James Bond acaba se perdendo. Inclusive, uma injustiça não terem dado mais tempo de tela para belíssima... Mônica Bellucci. Oi? Mônica Bellucci? Exatamente. Porra, eu fiquei com raiva. Eu fiquei com raiva também. Mônica Bellucci merecia muito mais. A sessentona mais gata que existe existe no mundo. Esse é um problema da série James Bond. Porque eles colocam as mulheres só pra ele comer e não tem plot. Eu fiquei esperando até o final do filme pra ela voltar e ela não volta. É por isso que eu digo que a James Bond, tipo assim, tem Bond Girls que são um colírio pros olhos, entendeu? Que elas têm que ter um arco. Quantos anos ela tinha na época desse filme? 56? 57, 56 por aí. Mas mas beleza, tá? Eu acho que foi mal aproveitado o personagem do Waltz com o Blofeld, né? E o lance lá de eles colocarem uma intriga familiar. O que você achou dessa merda? Uma bosta. Uma merda. Tipo assim, não perdoou... É muita coincidência, né, cara? O dois irmãos ter virado um grande vilão e o outro um grande espião. Porra, pô, não faz sentido. Você testa toda a credibilidade, entendeu? Perde a credibilidade, mas eu acho que o James Bond do Craig é a primeira vez que eles tentam reproduzir todo o arco dos livros, né? Numa série de 5 filmes só. Você não tem muito mais do que 5 livros, entendeu? Então o James Bond tem que passar por todos aqueles eventos. Ela tinha 50, a Mônica Bellucci estava com 51 anos no filme. Não parece, mas enfim. E aí, amigos, enfim. Em 2018, né, começa o fenômeno do Me Too, né? E em 2019 era para ser lançado o James Bond
No Time to Die, sem tempo pra morrer. Aqui no Rio de Janeiro seria chamado James Bond sem tempo, irmão. Sem tempo, entendeu? Tô sem tempo, irmão. E aí que seria o fim da... Esse não é o fim da série James Bond, porque mostrou que já acabou, né? Acabou a série, né? Pois é. Que a minha namorada chega aos 51 anos igual a Mônica Bellucci. Esse filme, cara, o que acontece com esse filme aí? Eu tava hypado, né, pra ver. E porque era despedida, né, do Daniel Craig. E aí vem o patógeno, né? E aí começa aquela, né? Vai ser ano que vem. Vai ser no outro ano. Vai ser mês que vem. E vai adiando. E aí vem aquela bomba. Que a gente descobriu que a 007 era uma mulher negra. Aí puta que pariu, né? Já puta merda, cara. Eu falei, não. Acabou James Bond, acabou a franquia, acabou tudo, entendeu? Já era. Adeus. E aí... na trilha, é lésbica. Também outra lésbica. Enfim, Billie Eilish, né? Ela é lésbica? Eu nem sei quem é essa mulher. Aí, cara, eu falei, pronto. Até o fim. Tava demorando, mas finalmente conseguiram estragar mais uma série. Aí o tempo passou, aí tem um canal aqui no YouTube que chama Dick Velho. Você já viu esse canal? Sim. Ele foi lá assistir e falou que era bom. Aí eu fiquei curioso. Cara, o problema desse filme é que ele não parece um filme do James Bond. Se ele fosse um filme de ação qualquer, ele seria um filme bom, tá? Sim. Filme muito bom, inclusive. Mas aqui não é um filme do James Bond, cara. E, cara... Pois não? Não, muita gente falou isso pra mim, cara. Tipo assim... Cara, aquele negócio, o James Bond tá aposentado, né? E já foi substituído, né? Como é que o cara troca aquela vida de missões, viajando o mundo todo, carro caro, mulher e tudo, por causa daquela loirinha sem sal lá? Já começa aí o erro. James Bond tem uma filha, né? James Bond pagando pensão, sofrendo alienação parental, né? Porra, né? Realmente, o filme mostra a decadência do homem moderno, né? E aí, eu acho legal, uma coisa legal desse filme, tem duas coisas fodas nesse filme, tá? É o fato de realmente ele voltar, essa volta, tipo assim, vou voltar à ação, né? Só que ele volta meio enferrujada. Agora, tem uma coisa que eu amo nesse filme, que eu nunca vou perdoar esses produtores, chamada Ana de Armas, entendeu? Os 7 minutos que essa mulher aparece. Que colírio, cara. Que colírio, né? Pois é, enquanto isso aquela loirinha sem sal e aquela pretinha que parece lésbica, aparecia no filme todo pra encher o saco. Diana de Armas, porra, cara, ela fala assim, estou há 3 semanas no trabalhar, pega as metralhadoras, tá, porra, sério, eu fico... Cara, aquele pra mim é a melhor parte do filme, com a Ana de Armas, entendeu? E ele nem come ela, né? Porra, também. Não, pois é, nem um beijinho aqui, Lute, nem um selinho, porra. Ele não pode igual eu falei, mano. Você vai assistir o filme do James Bond, eu vi gente falando assim, geralmente mulher, eu chorei com esse filme. Quando eu vou ver um filme de James Bond, eu não quero chorar, eu não quero me emocionar, eu não quero pensar, refletir, eu quero ver um cara foda, dirigindo carro foda, comendo mulher foda e matando um monte de gente. Isso é pedir muito, pô? Isso é pedir muito? Virou crime. E aí acontece, o James Bond tem que ir lá, aí tem um vilão, que é um Sam Malik, que é um vilão merda, entendeu? Enfim, aí tem um vírus. Essa parte é boa. O vírus é igualzinho que a gente tá vivendo, né? Até profético, né? O filme ser adiado por causa de um vírus. Que o filme fala de um vírus intencionalmente. Só que o filme, o próprio plot do filme tem o novo M. Quem que é o novo M? É aquele ator britânico. Um cara bem esquecível. O careca. Ele desenvolve um programa pra criar um vírus, né? E aí pergunta pra ele, mas por que você fez isso? Para salvar o mundo. O que você vai criar? Vai desviar recursos para criar um vírus, né? O governo, inteligência inglesa vai fazer isso. Ou seja, no plot não tem sentido nenhum, cara. Aí tem aquele vilão que é vilão, esse vai ser o vilão mais inteligente da série. O cara mal aparece, né? E o final, né? Cara, e tinha como você botar um sentido aí, né? Era só, olha só que plot twist, né? O James Bond descobrindo que o M é um agente duplo da China. Porra, mas eles não teriam coragem. Eles não teriam coragem. Cara, se fosse isso, né? Sabe qual a última vez que eu vi um filme com coragem? Quando perguntaram mandaram um roteiro pro Stallone para ele fazer o Rambo 5 na Síria, durante a guerra da Síria contra o Estado Islâmico. Aí ele falou assim, não ia dar certo, porque ia ter terrorismo no filme, entendeu? Eles iam explodir as filmagens, iam explodir as salas, entendeu?
O próprio Stallone não comprou a ideia. Mas seria um filme foda, né? Tem pouca coragem hoje em dia no cinema. Sabe qual, você lembra aquela vez que eles fizeram aquele filme sobre o Kim Jong-un, né? Sim, um de humor. Muito bom. Eu gostei. Não tem mais coragem, cara. Não tem mais coragem no cinema. Não pode mais falar. É? Não, eles têm coragem sim, Knut, pra falar do cristão conservador que vai na igreja todo dia de manhã. Esse cara é um monstro, né? O cara vai na igreja de manhã, o cara não quer deixar a filha dar namorada dentro de casa, ser lésbica. Esse cara é um monstro. Pra criticar esse tipo de cara, tem coragem. Aí tem coragem. O cara que não quer dar o cu, eu falo assim, sou heterossexual. Não tem nada contra vocês aí, amigos, mas eu sou heterossexual. Ah, não, mas você não quer ficar com homem, você é preconceituoso, então não, desculpa, amigo, faz o que você quiser aí, cara. Mas eu sou heterossexual. Esse cara é um monstro da sociedade, né? É um vilão. O James Bond virou o vilão do próprio filme, cara. Exatamente. E aí, vamos falar o final? Você quer falar o final? O que acontece? Vamos mandar um spoiler aí, né? Então, amigo, se você quer assistir, James Bond. Se você ainda não viu James Bond Sem Tempo para Morrer, no Time to Die, no Time to Die. Desculpa, começa o spoiler agora, vai embora. Eles encontram um tempo pra morrer, né? Ele encontra tempo, né? Pois é. Eles encontram. O James Bond ele faz uma coisa que o James Bond nunca fez, que é desistir de viver. O cara desistiu. E por causa de mulher, né? Que ele desistiu. Cara, ou seja, eu vou dar o nome pro mundo. James Bond, nem James Bond, agora é a Garupa Bond. Nunca vai sair na minha cabeça a cena da garupa, cara. Não vai sair. É a garupa da moto e também tem a garupa do avião também, né? Sim. Aí, a garupa da moto, porra. Aí acontece, James Bond com o tempo para morrer, né? Só isso. Eu acho que foi triste, cara, porque mostrou que todo esse arco que eles fizeram foi um arco contra o personagem, entende? Tudo que a gente viu foi pra tentar manchar a imagem da instituição de James Bond. Pra mim, o personagem de James Bond, os filmes do Craig, pra mim, são os mais bem produzidos, isso é indubitável, né? Ele tem 2 filmes muito bons, que é o Cassino Royale e o Skyfall. Eu acho que nenhum outro ator tem filmes nesse patamar, entendeu? Mas assim, 2 filmes, pelo menos, muito bons. Mas o ator, pra mim, o Daniel Craig não é o James Bond. James Bond é charmoso, elegante, tem finesse. O Daniel Craig é um pedreiro, o Tiririca Bond, entendeu? Então, eu nunca vi por mais que eu gostasse dos filmes do ele é Manet. Qual que é a altura dele? 1,73m, já aparece. Pra mim, o Daniel Craig nunca foi o James Bond. Ele é um cara interpretando o James Bond. Fez os filmes muito bons, inclusive os melhores filmes são dele, os melhores bilheterias também, né? A melhor bilheteria, se não me engano, é a Inspiração de Skyfall, né? Aí acontece, mas assim, o arco dele é uma contradição à série, entendeu? É um desrespeito, né? O 1,78m, o Tiririca Bond. Então, termina de uma forma melancólica, não deu um final de respeito ao personagem. Aqui, o Norberto falou, mas isso tem uma mensagem. Eva Green ou Dadaro, que não tão pensador. Eva Green ou Dadaro. A Dadaro não interpretou. Infelizmente, a Dadaro não foi Bond Girl. Seria uma excelente Bond Girl. Eva Green ou Dadaro, amigo? Alexandre Dadaro. Quem você prefere? Eva Green. Eva Green? Desculpa, amigos. Vocês sabem que o meu coração sempre será tomado pela Alexandra Dadaro. Mas se bem que a Ana de Armas aí, porra, né? Fiquei balançado, hein? Ana de Armas. Cara, eu nunca vou esquecer da cena da Eva Green no segundo filme do 300. Mas... Vocês sabem a cena que eu estou falando. Sim. Eu gosto da Eva Green como atriz, né? Ela é uma boa atriz, mas como mulher mesmo, a Alexandra realmente... A branquinha daquelas ali. É perfeita. Enfim, amigos, a partir de agora a gente não vai ter mais Bond Girls, vai ter Bond Boys, né? Pois é. Qual vai ser o próximo filme? Qual vai ser o próximo filme do 007? Quem que eles vão escalar? Qual vai ser o plot? Como é que vai ser? Cara, se você ir pela lógica desse filme, a 007 já tá aí, né? É aquela mulher lá, é aquela neguinha. Ela já é 007, né? Porque o James Bond morreu, ela já tá no cargo, ela já tem a designação, ela já tem a experiência, ela já é 007. Torço para que haja um plot twist no próximo filme e aí eles comecem tudo de novo. Se for assim, a gente perderia menos se eles escolhessem o Idris Elba como 007. Porque aí eles dão uma lacrada que eles estão querendo. Uma concessão, né? Eles dão uma lacrada que eles estão querendo, um James Bond negro. Mas o Idris Elba é um cara elegante, é um velho, cara de meia idade. Filme, né? Já tá velho. Oi? Não vai poder fazer muito filme, vai ser só 1 ou 2, né?
Sim, é um cara foda. 3 filminhos aí. É um cara conhecido, dá pra eles lacrar e a gente não perde muito. A escolha dos sonhos seria o Henry Cavill como 007. Não. Você sabe que ele foi Ele soldado pra ser no lugar do Craig, né? Sim. Só que ele tava muito novo. E aí a Bárbara Broccoli, que é a produtora, vetou ele por causa que ele tava muito novo pra ser o James Bond. Agora ele já tá mais velho, mas, né? Ele seria o Bond dos sonhos, tá? Seria o Bond mais Shed, mais alfa que já existiu. Você concorda comigo? Com certeza, mas eu acho que o Mas- James Bond, ele tem que ter a finesse do Pierce Brosnan, cara. Tem que ter aquela elegância. Mais botinho. Entendeu? Não basta ser bonito, não basta ser alto, mas tem que ter a finesse. Ah, cara, tu bota aí um smoking no cara e ele dá uma boiolada lá e já virou elegante. Cara, outra coisa, você acha que eles vão procurar um ator novo pra fazer, tipo, o Daniel Craig conseguiu ficar 15 anos no papel. Pra eles não é interessante ficar trocando de ator o tempo todo. Eles querem um ator pra ficar 20 anos no papel. Você acha que seria interessante eles pegar um James Bond de teen, entendeu? Ah, não. Não, cara. Não. Vai dar merda. Não envolve adolescente nisso, não. Pegar um Pelo cara com amor de 20 Deus. anos até os 50, 30 anos de James Bond. Os caras de 20 anos hoje em dia na Inglaterra estão preocupados em dar a bunda que lute. Não vai dar certo. Não Olha vai só, dar então, certo. olha só. O que eu penso que vai ser o próximo James Bond, tá? Vai ser ou uma mulher, tá? Isso aí, torça pra ser uma mulher, pelo menos heterossexual, né? Uma mulher heterossexual, né? Que ela vai lutar contra o patriarcado, né? E vai contra... Talvez, olha só, um plot. Mãe solteira, né? Vai começar a história ela sendo uma Bond Girl, né? Usada por um agente secreto, né? Vão dar a entender que é o James Bond, vai dar a entender que é o James Bond. E ela é usada sentimentalmente, né? E ela resolve aplicar uma vingança contra ele numa missão, entendeu? E aí o MI6 contrata ela e ela vai lá e mata o James Bond e ela substitui o James Bond. Vai ser uma coisa assim, entendeu? O lugar da mulher na sociedade, o novo lugar da mulher. Isso. E aí vai ter... E ela é mãe solteira. E não pode esquecer disso, ela é mãe solteira. E ela concilia o matar assassinos, né? Homens, com o cuidado da filha dela, né? 007, sem tempo pra dar de mamar. Sim. E aí acontece, em vez de Bond Girl, vai ter Bond Boys, os boys listos, né? Vai ter lá vai ter um trans, né? Uma mulher trans, por que não? Ela terminando com uma outra mulher também, no filme, né? Sim. Uma Bond Girl, né? Chega lá, termina com a outra, fala assim, não, a mulher vai lá, ela tira a mulher do vilão, entendeu? Ela tira a mulher do vilão, igual o James Bond faz direto, né? A mulher vai ficar com ela, mostrando o poder da sedução da mulher, né? É melhor ficar com mulher do que ficar com homem, porque os homens são tudo escroto, né? E aí ela é assediada pelo M e joga no ventilador e faz um Me Too no MI5. Pois é isso aí. É isso aí, amigo, né? E no final vai ter pensão sócio-afetiva também, vai ter alienação parental, vai ter tudo. Próximo filme, né? Então é isso aí, amigos. Até a próxima. Até pra eles. Se inscrevam no canal Atos Henrique, vão lá, se inscreve. Até a próxima e tchau, tchau. Meu nome é Bond, James Bond. O meu nome é Knut.